Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Com muita alegria nós estamos aqui para falar sobre a Palavra de Deus. Estamos na nona aula, na aula de número 9. Estamos no livro de Mateus, capítulo 3. E com muita alegria eu quero convidar você a nós orarmos, né? Porque tudo que fazemos nós dependemos de Deus. E a minha oração hoje é que nós ouçamos a voz do Senhor. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é sobrenatural, a voz do Senhor tem o poder de aquietar as águas do nosso coração, né? E eu não sei você, mas eu tenho me agradado muito em ministrar o Evangelho de Mateus, porque ele tem se ajustado ao nosso tempo, como a luva se ajusta à mão, né? Nós estamos aqui num tempo de epidemia, pandemia, estamos em isolamento social, estamos em nossos lares, né? E nada melhor do que a palavra de Deus, nada melhor do que entendermos pela palavra de Deus os momentos que temos vivido. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor venha reinar sobre nós. Toma, Senhor, o governo do nosso coração. Amado Deus, que o Teu Espírito Santo nos revele a Jesus nesta tarde. Espírito Santo, nosso Mestre, fala conosco, ensina-nos, Senhor. Sê também aquele que nos capacita a ouvirmos, a compreendermos a palavra de Deus, que hoje esse alimento, ele possa saciar a nossa alma, sobretudo ele possa mudar o nosso coração, trazer luz nas áreas que há trevas dentro de nós, de todo o nosso coração. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, enquanto estamos aqui, fala conosco de maneira sobrenatural, no nome de Jesus, amém. Nós então, a aula passada, na aula 8, nós falávamos sobre o ministério de João Batista, nós falamos que o sacerdócio introduz a realeza. Nós falamos um pouco sobre o perfil de João Batista, aquele que vem anunciando, né, a vinda de Cristo. Nós falamos que João Batista era um homem incomum. Ele veio na sua época, ele contradisse, ele foi uma voz no deserto, ele construiu o seu ministério muito longe dos púlpitos, longe do templo dos judeus. A sua maneira de viver, os seus hábitos, as suas vestes e também e especialmente a sua mensagem foi muito diferente do sacerdócio da época, dos mestres da época, e nós vimos que então João Batista veio pregando uma mensagem, e a mensagem de João Batista era uma mensagem que dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista falava aos judeus que conheciam a lei, ele falava aos mestres da lei, ele confrontava os fariseus, né? E por isso ele veio trazendo uma palavra de arrependimento. Essa palavra, ao contrário do que a nossa tradição ou do que você talvez tenha sido ensinado como eu, não se trata de dobrarmos o joelho e ficarmos nos lamentando e chorando por todos os pecados, mas a palavra arrependimento fala de um processo de transformação, de mudança de pensamentos, e era disso que João Batista vinha falando. E então agora, se você quiser entrar nos nossos versos sequentes, nós vamos ler Mateus 3, o verso 11 e o verso 12. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, versículos 11 e 12. Diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então vamos ver o versículo 11. Ele diz: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas Jesus, aquele que vem após mim, é mais poderoso que eu, cujas alpargas ou sandálias eu não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe que esse texto da palavra de Deus não está falando do fogo do batismo com o Espírito Santo. Ele está dizendo assim: Jesus vai batizar alguns com o Espírito Santo e outros com fogo. Fala de duas realidades distintas, né? Veja, hoje nós vamos iniciar a nossa aula dizendo que Jesus então viria para batizar muitos que a ele aceitaram, que creram nele. Ele viria encher muitas pessoas com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, mas ele também viria separando as pessoas e batizando com esse outro fogo. Que outro fogo é esse? É o fogo da separação, é o fogo da condenação, é o fogo do inferno, né? Você sabe que nós não somos habituados a ouvirmos palavras que falem do inferno, porque nosso ministério é evangelístico, e o ministério evangelístico é o ministério que fala das boas novas, que fala do amor de Deus, em como ele é misericordioso, em como ele nos trata nessa era da graça, desse tempo, né? E é desse evangelho que nós temos o ministério de anunciar, de falar do quão Deus do quão grande é o amor de Deus por nós, mas nós não podemos desprezar que há também uma outra realidade. O céu é uma realidade, mas o inferno também é, né? Então, veja, muitos, eles estão hoje, né? Nós estamos vivendo dias difíceis. Muitos estão se perguntando se nós já estamos vivendo o tempo da tribulação que a Bíblia anuncia por ocasião da volta de Jesus. Nós não cremos nesse momento sendo a tribulação desse tempo, mas é uma tribulação, né? Sem dúvida, estamos passando por momentos difíceis, né? Esses dias, ou há um pouco de tempo atrás, nós ouvimos uma palavra ministrada pelo pastor Vanderlei na igreja, que dizia a tragédia ou a grande tragédia da humanidade. E essa palavra nos falava dessa tragédia, né? Qual a tragédia, pastora? A tragédia de nós vermos pessoas que não creem em Jesus, que não querem crer em Jesus, né? E esses dias alguém me perguntou: mas então lá no inferno vão ter pessoas que fizeram coisas muito ruins, certamente que haverão ladrões, pedófilos, imorais, né? Adúlteros, pessoas más, né? E você sabe que essa é uma grande tragédia, e talvez no inferno não estejam essas pessoas lá. Porque o inferno não foi feito para os maus, para aqueles que têm más obras. O inferno foi feito para aqueles que não creram em Jesus, aqueles que escolheram viver longe de Deus, né? Portanto, aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E o mundo não consegue entender essa justiça. A justiça de Deus é o fato de que pessoas más reconheceram que as suas obras não eram dignas de estarem no céu, mas confessaram Jesus como Senhor e Salvador.
portanto, estarão lá naquele dia, né? Estarão junto com Deus. Então, veja, isso é algo muito sério. Jesus, quando aqui esteve, ele falou acerca disso, né? Que ele não vinha trazendo condenação, mas que a condenação era dada pelo fato daqueles estarem ao seu redor e não crerem nele como Senhor e Salvador das suas vidas. Então isso é uma realidade, né? Essa é uma realidade que nós não podemos correr. Eu sei que muitas pessoas nesse tempo têm passado e têm estado com medo, né? Medo de se contaminar e medo de morrer, mas eu creio que o maior medo, eu não acho medo a palavra correta, mas o temor maior do coração das pessoas deveria ser qual o destino que elas terão depois da sua morte. Porque para nós, a morte não é um fim, a morte é só uma passagem, né? Mas para aqueles que não creem em Jesus, então esses sim poderão nesse momento estar muito preocupados, não só pelo fato de contraírem uma enfermidade que possa levar à morte, mas sobre qual será o seu destino na eternidade, né? Mas então aí nós vemos que Jesus estava dizendo, né? Que João Batista estava dizendo, depois de mim vem alguém que vai fazer uma separação. Na verdade, ele vai ser a ponte para o céu, para aqueles que crerem nele. Mas ele também fará uma separação, porque aqueles que não crerem, eles vão provar do fogo do inferno, né? Que não seja eu, que não sejamos nós, certamente não seremos nós, né? E que nossa palavra, aqueles que não têm Jesus, sejam sim das boas novas, mas também possam trazer esse conhecimento, né? De que haverá sim um destino eterno para aqueles que não creem em Jesus. Mas vamos ler a partir de agora os versículos 13 ao 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 3. Versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se a ele, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em algumas traduções dizem quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Então veja, além desse texto estar trazendo o batismo de Jesus nas águas, ele também fala de uma unção que Jesus recebeu. Então veja, Jesus veio para ser o nosso modelo, para ser o nosso exemplo, para que nós pudéssemos seguir as suas pegadas, para que nós pudéssemos andar nas mesmas pegadas que ele andou. Então veja, se Jesus, era Deus e teve que ser batizado no Espírito Santo, por que nós não deveríamos ser? Né? Algumas pessoas dizem: eu já criei em Jesus, mas agora será que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Pois eu quero dizer que não há experiência melhor, não há experiência mais poderosa do que o batismo com o Espírito Santo, né? Você receber Jesus, eu poderia comparar como uma refeição, quando você está com muita fome, né? Agora, você deixar de receber o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que deixar de provar aquela boa sobremesa, né? É o mesmo que deixar e recusar, né? De concluir aquela refeição com uma boa sobremesa, né? Então veja, qual é a evidência e o sinal que você recebeu e que você possa afirmar que foi batizado com o Espírito Santo, né? Então veja, nós não conseguimos servir a Deus sem o Espírito Santo. Na verdade, quando você é batizado com o Espírito Santo, você deseja servir a Deus.
você deseja fazer algo para Deus, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é essa paixão, é esse fogo, né? Esse fogo santo, né? Que nos alimenta, que nos incendeia, né? Que faz com que nós desejamos, com que nós queiramos servir a Deus, com que nós apresentemos os nossos talentos, né? Nossos não, os dele, né? A Deus, né? Essa é a evidência, né? Essa é a evidência do novo. Então veja, você nasceu de novo, né? Você nasceu de novo, você deseja esse Espírito mais do que tudo, né? Esse é um sinal, é uma evidência. Sem o batismo com o Espírito Santo, né, você pode ser salvo, sim, sem dúvida, eu aceitei a Cristo, mas você fica sem uma ferramenta que produz essa capacidade de fazer coisas para Deus, né? Então veja, talvez Deus se sinta também limitado em só você ter aceitado Ele como Salvador. É como uma ferramenta enferrujada, né? É como uma faca que não está afiada, ela não corta como deveria, né? Então veja, Deus não pode usar você como gostaria, sua comunhão com Deus fica comprometida, sua capacidade de fazer a obra é restrita e ficamos sem autoridade para manifestarmos o reino de Deus. Então eu quero animar você, né? Se você me ouve hoje, né? E você não sabe, eu não tenho certeza, né? Peça ao Senhor, Senhor, se eu não fui ainda cheio do Espírito Santo, você sabe que na igreja nós temos os encontros, né? E nos encontros, toda a sequência de palavras proporciona isso, um desejo em ser cheio do Espírito Santo, e é muito comum que ao ser cheio do Espírito Santo você ore em línguas, você manifeste, né, algo celestial, né, a oração dos anjos, né? Agora veja, se Jesus foi batizado no Espírito Santo, ele é o padrão para nós. Algumas pessoas dizem, eu não quero ser batizado no Espírito. Oh, meu amado, eu confesso para você que quando as pessoas me dizem isso, claro, eu respeito, nós somos livres, o reino de Deus é um reino de liberdade, né? Mas eu me entristeço muitas vezes, porque eu digo, meu Deus, né? O melhor da salvação é poder ter o Espírito Santo habitando em nós, né? Então veja, se Jesus é esse padrão, eu quero falar de duas coisas que esse texto nos fala, né? Fala-nos da unção que ele recebeu nesse momento, né? O que é essa unção, pastor? É quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe uma unção. É essa capacidade de remir o tempo, de fazer muitas coisas em pouco tempo, né? Essa capacidade, né, de pregar o evangelho. As pessoas me dizem, nossa, eu queria falar como você fala. Eu não estudei para falar como eu falo. Simplesmente a unção de Deus começou a fluir na minha vida. E eu comecei a ter o desejo de orar pelas pessoas, e Deus começou a manifestar dons na minha vida, o dom da profecia, o dom da revelação, né? E eu comecei a desejar fazer o bem, o dom de expulsar os demônios, né? Eu não tinha teologia, eu não tinha nenhum estudo bíblico, e assim que eu fui cheia do Espírito Santo, então eu passei a querer ajudar, então eu fui tocar violão, eu sabia pouco de violão, mas eu e as minhas irmãs, nós nos dispusemos a ajudar no Ministério de Louvor, e assim que acabava o Ministério de Louvor, eu orava com as pessoas na igreja, junto com elas, nós tínhamos dons, eu, minha mãe, minhas irmãs, nós fazíamos visitas, pessoas, né? E estavam sempre perto dos pastores, sempre perguntando a respeito das coisas, sempre lendo a Bíblia, lendo livros, né? Nós éramos sempre muito interessadas por tudo que dizia, né? Orávamos, eu lembro que ninguém me ensinou a orar, né? Eu ouvia o pastor Jeremias pregando sobre a importância da oração, eu estava nas vigílias, eu estava em todas as reuniões que eram convocadas, e assim fomos crescendo no Senhor, né?
Claro, depois eu fui estudando a Bíblia, e fui lendo livros, participava da escola bíblica dominical, e todo o meu crescimento, e a maior parte dele, foi de um esforço próprio, que não era mérito meu, mas que era fruto do Espírito Santo que habitava dentro de mim. Então vamos ver duas coisas, duas condições, né? É que essa unção, né, essa capacidade de fazer coisas sobrenaturais fossem manifestadas na vida de Jesus. Então, logo lá em Mateus 3:13, então vamos falar de condições, né? Diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então veja, João é o ministério conhecido nacionalmente ali em Israel, né? Ele batizava os pecadores, ou melhor, né? Aqueles que assumiam publicamente que tinham pecados, né? Pessoas que reconheciam que coisas estavam erradas na sua vida e elas queriam manifestar publicamente isso. Então isso era uma atitude de muita humilhação. Aqueles que desciam as águas por João estavam dizendo: sim, eu sou pecador, eu faço coisas erradas, eu posso ser um adúltero, um ladrão, né? Essas pessoas vinham até ele, olha que humildade que elas estavam ali, porque elas reconheciam que haviam coisas erradas e que elas precisavam mudar de vida. João dizia: vocês precisam manifestar frutos de arrependimento, né? Ao contrário de muitas pessoas hoje em dia, né? Que elas dizem: não, eu aceitei a Cristo, mas continuam levando a sua vida velha, pecando, né? Isso é uma aberração, né? É certamente que algo errado com tudo isso, né? Então, antes de serem batizadas, essas pessoas passavam por instruções, certamente. Certamente João devia chamar todo mundo ali e fazia uma escola de batismo rapidinho ali no deserto, ali perto do Jordão, né? E eu fico pensando, você pode imaginar que Jesus, que não tinha pecado nenhum, se achegou a João, sentou na escola de batismo para ouvir o que João Batista estava falando, né? E eu fico imaginando João olhando Jesus, né? E dizendo: viu, vem aqui, Jesus. Jesus era primo de João, né? E João deve ter chamado Jesus do lado e falado: vem cá, cara, você não precisa fazer isso. Eu é que tenho que ir a você. Você sabe que o batismo nas águas é um cerimonial de iniciação, né? De submissão a alguém que tem uma palavra maior, um conhecimento maior. Todas as escolas de mestres e rabinos na época iniciavam com um batismo nas águas, né? E Jesus escolheu João como seu mestre. Veja, um mestre completamente fora dos padrões naturais, normais da época, né? E você vai dizer e convir comigo que João não era maior do que Jesus, mas Jesus se submeteu à escola de João Batista, né? Olha que interessante, né? Esse é um segredo de termos unção, né? A unção vem por submissão a alguém que você considera superior a você. Veja, agora observe que Jesus, ele não viu para o temperamento de João. Jesus não observou as roupas que João vestia e disse: ah, essa é uma boa escola, porque olha o terno que João Batista veste, olha como ele diz. Não, João Batista era um homem rude, de palavras duras, de uma pregação dura, né? Certamente os cabelos de João Batista não eram bem cortados, bem alinhados. Seu estilo de vida não era agradável. Os mestres da lei, os rabis, eram acompanhados pelos seus discípulos, comiam as mesmas coisas. Imagine Jesus comendo as mesmas coisas de João. Então veja, Jesus ali, ele estava quebrando com paradigmas de um discipulado excessivo, ou podíamos dizer, e também de um discipulado hipócrita, né? Daqueles que conheciam toda a lei de cabo a rabo, mas não viviam segundo ela. E Jesus estava ali nos ensinando, e João chega lá, né?
Então veja, a primeira condição que eu vejo aqui é que Jesus foi ao Jordão, ele tinha que ir ao Jordão, que significa o quê? O que o Jordão significava? Todos que iam ao Jordão, eles estavam aborrecendo a sua reputação, eles estavam nem aí para o que as pessoas diriam acerca delas, né? Eles estavam ali porque eles se sentiam pecadores, muito diferente de hoje, né? Hoje as pessoas, elas dizem, eu não vou batizar ainda, porque eu ainda não estou preparada para isso. Você sabe que essa palavra significa, eu não estou abrindo mão da minha reputação ainda, né? Eu ainda não estou preparado para dizer à minha família que eu vou me batizar, né? Elas estão dizendo, não, eu não quero me igualar com essas pessoas que se consideram tão pequenas e pecadoras. Afinal, eu não matei, eu não roubei, eu não cheirei, eu não adulterei, né? E ir ao Jordão significava, eu vou ser contado com os pecadores, eu vou fazer parte dessa turma que carrega a Bíblia debaixo do braço, né? Eu vou me sentar com os marginais, né? Veja, e foi exatamente isso que Jesus fez. Ele disse, eu abro mão da minha reputação de realeza, de filho de Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele disse, agora eu vou assumir a posição daqueles que eu amo, dos pecadores, dos piores. Ele pegou a fila. Ele não furou a fila, né? Ao contrário do que alguns dizem, não, Jesus passou por todo o processo. Ele foi aquela fila onde as pessoas estavam chorando, onde as pessoas certamente estavam pensando na sua vida, mas ele não tinha pecados, ele não tinha do que se arrepender. E aqui está que se você quer ter unção, quer que o Espírito Santo repouse com poder na sua vida, você precisa renunciar à sua reputação, né? Imagina eu na igreja dos crentes, né? Imagina eu me sentar com pessoas tão humildes que não sabem nem falar direito, ouvir pastores que conjugam os verbos errados, né? Veja, você precisa jogar fora essa reputação, porque a unção tem preço. Eu não estou dizendo que nós não devemos falar um português correto. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter uma posição privilegiada na sociedade. Eu não estou dizendo que nós não podemos estudar, ter faculdades. Eu não estou dizendo que o evangelho é só para os pobres, né? Eu estou dizendo que naquele momento Jesus estava se colocando, né, diante ou como pessoas que eram desprezadas na sociedade, né? Então veja, há um preço para a unção, né? Há um preço para você adquirir esta unção, né? O que as pessoas falam dos crentes hoje? Então veja, o Jordão é o lugar de morrer, de morte, de morrer para uma velha vida e ressuscitar para uma vida nova. O povo de Israel, eles vinham caminhando há 40 anos no deserto. Eles chegaram à terra prometida, mas antes de pisar o pé na terra prometida, eles precisavam atravessar o rio Jordão, né? O rio Jordão fazia uma separação do deserto, né, para Canaã, e eles precisavam atravessar, né? Veja, Canaã aponta para a vida cristã plena, abundante, ungida, e o deserto fala de um lugar de provação, de tribulação, de tentação, né, de obras da carne. E a única maneira de você encerrar essa vida no deserto é entrar em Canaã. Então veja, era a hora de passar, é hora de nós passarmos para Canaã, para um lado do Jordão, para o outro lado do Jordão. Nós precisamos passar, né, encerrar essa geração, né? Então veja, de um lado o Jordão havia morte, mas do outro havia vida, um novo estilo de vida, né? A vida com Deus significa morte do eu, da sua reputação. Eu quero profetizar que esse tempo de pandemia, né, de isolamento, foi um tempo, ou tem sido o tempo do nosso deserto, de um tempo de provação, de teste, né, para que você definitivamente rompa com a sua vida velha e assuma um novo estilo de vida, um estilo de vida verdadeiramente cristão, de filhos de Deus, né? Então veja, a vida com Deus significa essa morte do eu, da sua reputação, né?
de morrer para o que vão falar da sua vida, né? Então veja, não se preocupe com o que vão pensar de você, né? Corra para Deus. E a segunda condição que nós vemos aqui em Mateus 3, versos 14 e 15, você está com a Bíblia aberta aí, né? Diz assim: mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por você, Jesus, e você vem a mim. Jesus, porém, respondeu dizendo: deixa por agora como está, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então veja, para receber a unção, os céus devem estar abertos sobre você. Isso significa cumprir a justiça, né? Justiça na Bíblia é seguir as ordens de Deus, é obedecer aos seus mandamentos, é cumprir os mandamentos de Deus, é fazer o que a palavra de Deus exige. Mas nós não conseguimos, é impossível. Se é algo que nós podemos usar como é impossível, é isso. É impossível o homem, a mulher, o jovem, até a criança. Se você observa isso e tem uma criança pequena em casa, ela já nasce fazendo tudo errado. Ela tem ciúmes do irmão, ela bate, ela morde o seio da mãe, que tão amorosamente é oferecida a ela, né, para amamentação. Então veja, é impossível. Só conhecemos uma pessoa que foi justa e é justa, que é Cristo. Nele nós somos feitos a justiça de Deus. Então, para sermos justos, nós precisamos estar nele. E nesse momento, Jesus estava dizendo a João: João, fica tranquilo, eu preciso passar por tudo isso. Porque um dia toda a humanidade, inclusive você, vai precisar desta justiça, né? Então veja, mesmo Jesus nunca tendo pecado, deveria cumprir toda a justiça. Qualquer maneira de entrar no reino de Deus deve ser nesse padrão, como Deus falou por Jesus. E se nós queremos as coisas de Deus, elas têm que ser dessa maneira. Há uma maneira de se adquirir o reino, de entrar no reino. E nós devemos buscar essa única maneira. É Jesus, não adianta, não há atalhos, não há outra maneira. Alguém pode dizer: não, mas eu vou fazer tudo certo. Impossível. Não, pastora, mas eu aceitei a Cristo e agora eu vou fazer tudo certo. Impossível. Não, pastora, mas agora eu aceitei a Cristo, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou jejuar todo dia. Impossível. Você só consegue se você fizer tudo isso em Jesus. E é disso que o Evangelho de Mateus fala. O Evangelho de Mateus não fala de salvação. Ele fala do passo seguinte à salvação. Por isso que é um nível de conduta impossível de ser realizado sem o Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo, você não vai conseguir ser justo. É impossível. Por isso há muitos cristãos frustrados hoje, porque eles aceitam a Jesus pela graça, são cheios do Espírito Santo, mas aí então eles começam a achar que dali para frente agora eles respondem pela sua vida. Por isso eles vivem essa gangorra espiritual, né? Um dia eu me arrependo, choro, faço jejum, passo pelo encontro e me sinto como um anjo, voando. No outro dia, eu faço todas as coisas erradas, me sinto o pior pecador, digno de ir por inferno. Essa vida é uma loucura, né? Essa vida é a loucura dos crentes que vivem sobre a lei. E nós fomos convidados a sair dela. Amém, queridos? Então veja, se Deus falou que esse é o padrão, qual é o padrão? Jesus. É nele que eu preciso estar para entrar no reino de Deus, né? Então veja, a porta do reino de Deus é o batismo nas águas, né? Então se você que me ouve não foi batizado nas águas, você deve, entre em contato comigo, com seu líder, vai lá na igreja, né? Nós estamos sempre promovendo o batismo nas águas para todos os cristãos que se achegam a Jesus, né? Você não deve partir desse mundo sem batizar nas águas, né? Amém, querido? Quem crer e for batizado será salvo. E vamos falar dos resultados. Então, nós falamos da unção, dois aspectos, a unção, e agora nós vamos falar dos resultados. Então, veja, depois de eu receber essa unção
de cumprir a justiça por Cristo Jesus. Há certas coisas que são iniquidades para Deus. Vou dar um exemplo para você, né? Você tem um copo e você quer encher esse copo. Mas não podemos encher de qualquer jeito, né? Veja, a justiça de Deus é uma questão da prática de Deus. Assim como se você tiver o copo pela metade, você não vai conseguir encher das coisas de Deus, né? Você vai ter que tirar do copo as coisas que lá estão, né? Essa é a maneira como Deus faz as coisas. Então, primeira condição para o copo ser cheio é estar vazio. Nós não podemos encher algo que está cheio, que já está pela metade. Mas muitos de nós estamos cheios, satisfeitos com as coisas do mundo. Você sabe que eu observo muito a vida de algumas pessoas e elas vêm ao Evangelho, elas aceitam a Cristo, mas elas querem colocar Cristo junto com muitas outras coisas. Então elas querem colocar Cristo com o seu estilo de vida, elas querem colocar Cristo com a sua maneira de ver a vida, elas querem colocar a Cristo respeitando os seus limites de relacionamento, de namoro. Elas querem colocar Cristo respeitando aquilo que elas acham que é moral, elas querem colocar Cristo junto com a sua maneira de lidar com o dinheiro, elas querem colocar... Não. Deus está dizendo que o padrão dele é esvaziar-se de tudo e permitir que ele seja colocado, né? E encha a sua vida, né? É fazer como Deus faz as coisas, né? Então, veja, ele tem que estar vazio, né? Eu preciso estar vazio, eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso desejar mais de Deus, né? Não é eu quero Deus no domingo e na segunda eu quero todo mundo. Não, na segunda do trabalho, né? Vou ganhar dinheiro. Na terça, na sexta eu quero todo mundo. No sábado todo mundo. No domingo à noite eu vou me lembrar de Deus. Não. Você precisa colocar Deus em todos os momentos da sua vida, né? Amém, queridos? Ele estabeleceu os padrões. Há uma lei que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Então, para que Deus ocupe seu coração, você precisa estar lavado, limpo. Essa é a segunda condição. Como é você limpo? Pelo novo nascimento, pelo sangue de Jesus, por essa fé correta em Jesus, por olhar sempre para Ele, né, por deixar de olhar para mim. E a terceira condição fala da lei da gravidade, né? Se a boca do copo estiver virada para baixo, não há como você encher. Isso fala que nosso pensamento, nosso foco, nosso olhar, nossa visão tem que estar, né, para Deus, né? Então, o copo vai estar na posição correta de ser cheio, né? Então, para onde você está direcionado? Essa é a questão, né? Você está direcionado para cima ou você está direcionado para baixo? Não, Deus quer encher você sim, Ele quer, Ele é bom, Ele é misericordioso, claro que Ele quer. Mas se o seu copo, né, estiver para baixo, não há como, ele não vai... Não tem como, você vai desperdiçar, né, aquilo que Ele colocar dentro de você. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ter os nossos pensamentos para o alto, devemos olhar para o alto. Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Talvez hoje você esteja olhando para baixo, né? Talvez hoje você esteja olhando para você mesmo. Essa é uma artimanha de Satanás, esse é o grande engano, né? É você levantar na segunda-feira se sentindo tão responsável pela sua vida, né? Um tempo difícil, talvez desempregado, com algumas contas a pagar, com uma família que precisa de ajustes, né? E você começa a olhar para você por todas as coisas erradas que você fez ao longo da sua vida e que de fato agora você deve estar colhendo. Não, meu querido, não. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olha, há uma musiquinha bem antiga, assim, do meu tempo de crente, que dizia assim, ó: olhar somente a ti, Jesus. Olhar somente a ti, Jesus. Olhar somente a ti, Jesus. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Prostrar-me aos teus pés e não olhar atrás.
Então veja, você não pode olhar atrás, né? Paulo dizia isso, né? Eu prossigo para o alvo. Paulo era muito perseguido por todas as atitudes erradas, pelos seus pecados, né? Traumas. Eu imagino Paulo sendo completamente atormentado por todos os erros que ele cometeu, muitos erros, né? E ele dizia, eu prossigo para o alvo, eu avanço, eu deixo para trás as coisas que ficam. Então, essa é a palavra para você, olhe para Jesus. No versículo 16 de Mateus 3, né? Diz assim, então Jesus foi batizado nas águas, uma pomba veio sobre ele. Então veja, Jesus foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, e então os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu como uma pomba, veio sobre ele, e 3 coisas aconteceram. Então a primeira delas, abriram os céus. Que se abram os céus, né? Abriram os céus. O Espírito desceu como pomba, né? E a voz do Pai falou, a palavra foi liberada. Então, para sermos bem-sucedidos em cada aspecto da nossa vida, você precisa se lembrar que os céus estão abertos sobre você. Eu profetizo hoje. Sabe que hoje o céu está bem bonito, amanheceu bem frio, caiu a temperatura, estava bem nublado, mas agora os céus, porque está ventando bem, estão bem abertos. Eu quero profetizar hoje, profeticamente, que os céus estão abertos para você, né? Você está aborrecendo o seu eu, seu orgulho, sua vontade própria, está se humilhando, se sujeitando a Deus, a sua palavra, está cumprindo toda a justiça de Deus em Cristo, porque você está se colocando dentro de Cristo, né? Então, eu profetizo bênção sobre a sua vida, os céus abertos. Olha, tem um trecho na palavra de Deus em Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois façam prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para vocês recolherem. Olha lá, essa é a menção das janelas dos céus abertas pela prática dos dízimos. Eu profetizo que, cumprindo toda a justiça de Deus em Cristo, os céus estão abertos para você. A justiça de Deus é Cristo. Você, então, em Cristo é a justiça de Deus, né? E podemos andar como Ele andou. Então, o Espírito Santo vem como pomba. Veja que interessante, poderia vir como água, como fogo, como óleo, mas nesse momento vem como pomba, que pomba fala sobre esse caráter de Jesus manso, humilde, né? Fala sobre essa humildade de Jesus, sobre esse amor, né? Por isso a pomba é tão colocada como símbolo do amor, né? Das alianças, né? A pomba simboliza, né, esse símbolo romântico, né? Por quê? Porque fala desse amor que tudo suporta, né? Desse amor que se esvaziou da sua glória, né? Deus é amor, o Espírito de Deus é amor. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor, né? Mas para muitos, ser cheio de Deus é ser esquisito, né? Interessante que Jesus era cheio do Espírito Santo e ele não era esquisito. Ele não ficava fazendo xará, ele não ficava manifestando, né, essas coisas enquanto ele estava com as pessoas. Ele não era uma pessoa esquisita, né? Interessante. Tá aí uma boa coisa, né? Você não vai ser esquisito por ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio de doçura, de singeleza, de meiguice, né? Isso não significa que você vai ficar mocinho, né? Ficar com trejeitos, nada disso, né? Porque o amor também é firme, né? O amor também é ousado, é corajoso, né? Então veja, aqueles que são cheios de Deus choram facilmente, são sensíveis, são tocados com facilidade, né? O coração de pedra é trocado pelo coração de carne, né? E então a palavra de Deus é liberada. Tudo que nós precisamos na vida cristã é de uma palavra liberada. Hoje você está aqui porque
você está carente de ouvir uma palavra, e eu quero liberar essa palavra, que os céus estão abertos sobre a sua vida, e que você pode aí mesmo receber o batismo com o Espírito Santo, agora mesmo, começar a orar e ser tomado, né, pelo Espírito Santo, né, e ouvir essa voz do céu que diz: essa é a minha filha amada, em quem eu tenho todo o prazer. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, né? Essa é a palavra liberada para você em Cristo, né? E o que precisamos na nossa vida? Nós precisamos disso, céus abertos. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo e da palavra de Deus liberada. Isso é o que eu e você precisamos hoje, né? Enquanto você ouve essa escola bíblica do livro de Mateus, né? Que os céus sejam abertos. Eu profetizo isso, céus abertos, emprego para você que está desempregado, né? Eu profetizo providências, eu profetizo harmonia familiar, eu profetizo tempos onde você estará atravessando o Jordão, chegando na Nova Canaã. Isso é impossível. Aos olhos humanos é impossível pelo tempo que vivemos. Mas eu profetizo, porque a palavra de Deus traz o impossível de Deus à sua vida hoje, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós somos carentes de céus abertos nas nossas vidas. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra. Nós nos submetemos ao Teu exemplo, ao profeta Jesus, ao sacerdote Jesus, ao Rei Jesus, ao Salvador Jesus. Nós nos submetemos à unção do Espírito Santo. Nós desejamos estes céus abertos. Nós desejamos o batismo do Espírito Santo. Nós desejamos esta palavra. Nós desejamos este amor, a revelação deste amor, que tira de nós todo esse medo que temos vivido nesses dias. Pai, eu libero esta palavra para cada vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, nesse ambiente, céus abertos, palavra de Deus, nossos olhos voltados para o Senhor, e um tempo de impossíveis, onde todas as impossibilidades serão possíveis em Ti. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Quero pedir para você deixar o seu like, inscrever-se no canal, né? Caso você não seja, e compartilhar esse vídeo, né? Muitas pessoas precisam ouvir do Evangelho do Reino, porque Jesus está às portas e logo nós reinaremos com Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.